A graça e a paz do Senhor Jesus, grupo abençoado, tarde da bênção. Hoje seria o dia que estaríamos ali na igreja do Betel, cultuando, adorando nosso Deus, mas estamos aqui, amém? Louvado seja o nome de Jesus. E eu gostaria de deixar rapidamente, brevemente, uma reflexão no livro que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemas com 2 correntes, ou seja, ele estava aprisionado entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e a segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Versículo 11. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Aleluia. Deus enviou o seu anjo, aleluia, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Meus queridos, essa história é uma história muito conhecida, eu creio que você já ouviu falar, louvado seja o nome de Jesus, porque nesta ocasião a perseguição aos cristãos estava sendo cerrada. Depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus sobe aos céus, nós sabemos que houve uma perseguição terrível aos judeus, ou aliás, terrível aos cristãos, aos seguidores de Jesus. E nós sabemos que Caifás, Anás, os fariseus da época, os sacerdotes da época, eles perseguiam aqueles que se rendiam e que falavam, proferiam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós sabemos, queridos irmãos, que nesta ocasião já havia acontecido o dia de Pentecostes, como está escrito no livro de Atos capítulo 2, todos estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, amados irmãos, que a perseguição estava sendo cerrada contra os cristãos. E nós vimos aqui no capítulo 12 de Atos que o rei Herodes, naquela ocasião, ele decidiu maltratar alguns da igreja. E ele matou ao fio da espada Tiago, que era irmão de João. O apóstolo Tiago, irmão de João, do apóstolo João. Ele foi assassinado pelo rei Herodes a fio de espada. E o que foi que aconteceu, meus amados? Veja que coisa terrível. O rei Herodes, vendo que aquilo agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Ou seja, Pedro era o líder, digamos assim, dos cristãos naquela época, naquela ocasião. Ele manda prender o líder. Ele diz: vamos prender Pedro, porque ele viu que com a morte de Tiago os judeus se alegraram. Misericórdia. Mas veja, meus amados, que Pedro foi capturado, foi preso. E o texto
Diz, meus amados, que Pedro foi lançado no cárcere, aonde estava com os seus punhos, as suas mãos acorrentadas, onde ele se encontrava naquela prisão com suas mãos presos, aquelas correntes, aqueles cadeados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor diz, meus queridos irmãos, que no versículo 5, que Pedro, quando estava na prisão, a igreja estava o quê? Orando a Deus com insistência em seu favor. Olha, Deus está dizendo nesta tarde, continue orando, não pare, mas você pode dizer assim, mas pastor, está difícil, continue orando. É como diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Eu quero te dizer, meu amado, continue na porta, na brecha, não saia da posição, continue orando, continue clamando a Deus, porque a igreja, ela estava orando a Deus, e o texto diz com insistência em seu favor. Deus, ele ouve a oração. Você crê nisso? Não existe oração forte, existe um Deus forte e poderoso que responde às nossas orações. Então vejam, meus amados, que o que foi que aconteceu. Deus ouviu a oração, Deus enviou um anjo àquela prisão. E o interessante, meus amados, que no versículo 6 diz que quando Herodes estava para apresentar naquela mesma noite, Pedro estava dormindo. Eu pergunto a você, como é que a pessoa, sabendo que no dia seguinte, logo cedo, seria morto, seria assassinado, como é que Pedro estava dormindo diante de uma situação como essa? Sabe por quê, meu amado? Pedro tinha uma promessa de Jesus, aleluia, e que tem promessa de Deus, antes que se cumpra, não pode morrer. Pedro estava descansando, Pedro estava dormindo. Meus queridos, isso me espanta, isso me deixa perplexo. Como é que o camarada, sabendo que no dia seguinte seria morto, está dormindo? É porque Pedro confiava na promessa de Deus. Você confia na promessa de Deus? Eita, tem gente com medo do vírus, gente com medo das doenças. Claro, temos que fazer a nossa parte, mas eu quero te dizer, não deixe que o medo, o pavor entre no teu coração. Faça a sua parte, previna, fique em casa, use o álcool em gel, a máscara quando for sair. Mas eu quero te dizer, não se atemorize, não se espante, não deixe que o medo adentre o teu coração, a tua mente, porque o diabo trabalha em cima do medo, não é verdade? Acalma o teu coração, confie no Senhor. É como diz a palavra do Senhor, no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Para concluir, meus amados, a nossa reflexão nesta tarde, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que o anjo teve que despertar Pedro, porque ele estava dormindo. Então, e entre mais, estava dormindo entre dois soldados, algemado, com correntes, e ainda tinha sentinelas guardando a prisão diante da porta. Mas de repente, no versículo 7 diz, de repente, olha, o de repente de Deus vai chegar na tua vida, você crê? O de repente de Deus vai chegar na tua casa, aguarde. E o de repente de Deus traz consigo providência, traz consigo livramento, traz vida, restauração, libertação. De repente veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e despertou. Pedro, acorda, dizendo, levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. Olha, meu querido, não tem corrente, não tem cadeado que venha deter, aleluia, a promessa de Deus nas nossas vidas. As correntes caíram, os ferrolhos se abriram. A Bíblia diz, meus amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que as correntes caíram e as sentinelas que guardavam a prisão dentro daquela porta ficaram como estátuas. Aleluia. Veja que a Bíblia diz que
Pedro se levantou depressa e as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas, calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. E Pedro, quando foi saindo, sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo, e era real, Pedro pensava que se tratava de uma visão, que de um sonho. Pedro ficou como quem sonha. Olha, a vitória vai ser tão grande na tua vida que você vai ficar como quem sonha. Você vai ficar como quem sonha, você vai ficar perplexo. Você vai ficar, meu Deus, quem diria, né? Até os teus vizinhos vão dizer assim para você, a tua família vai dizer assim para você. Quem diria que aquela mulher teria esta vitória? Quem diria que a vitória chegaria à porta desta mulher? Aleluia! Então, meus amados, para concluir, louvado seja o nome de Jesus. Pedro estava perplexo, achando que era uma visão, um sonho. Depois de passar pela primeira, segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dava para fora da cidade e se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Não tem porta, não tem empecilho, não tem embaraço, não tem nada que venha impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Você crê nisso? Nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. É como diz a palavra do Senhor: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, no versículo 11, então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Eita! A expectativa do inimigo é destruir a tua vida. A expectativa do inimigo é te lançar numa depressão, te lançar numa enfermidade, num calabouço. Mas Deus nesta tarde está dizendo que é Deus de livramento. Deus nesta tarde é o Deus que quebra corrente, quebra cadeado do inferno sobre a tua vida, sobre a tua família. A expectativa do inimigo era te destruir, mas eu quero te dizer nesta tarde que Deus deu ordem aos seus anjos ao teu respeito. Deus deu ordens aos seus anjos com espadas e banhada para quebrar o arco, para despedaçar a lança, para destruir as setas, os dardos, os laços do adversário. A expectativa do inimigo foi cair por terra nesta tarde em nome de Jesus, porque Deus entrou com providência, com livramento dentro do teu lar, dentro da tua casa e na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.